Muito bem, 11 horas e 53 minutinhos, 11h53, é hora de a gente colocar um ponto final na Voz do Povo de hoje para estabelecer o colóquio. Só que hoje o colóquio não será com Caio Bortolã. Caio Bortolã não está presente e nós vamos fazer o colóquio aqui com a Nani Camargo. Bom dia, Nani. Tudo bem com você? Tudo bem, Ivan. Bom dia. Bom dia chuvoso. É verdade. Adoro dias assim. Eu não pus o nariz lá fora, não sei como é que tá a cara do dia. Tá não, aquele dia que você quer ficar na caminha. Tá vendo só? Vendo filminho. Aquela bacia de pipoca. Exatamente. Embaixo do edredomzinho. Pelo que? Mas tá frio lá fora? Não, frio não. Mas assim, esfriou. Sei. Frio umidade, não. né? A umidade no ar, né? A umidade no ar dá uma sensação de frio, né? Mas é bom, né? Porque o tempo estava muito seco. A última vez que choveu em Limeira, ô Ivan, já fazia mais de 30 dias. Foi em abril, no início de abril, segundo informações que a gente pesquisou ontem no site da Unicamp. Então, estava feia a coisa. Tempo muito seco. Isso é ruim para a respiração. Então, a chuvinha vem a calhar. Mas olha, bom fazer o colóquio com você hoje. Veio a calhar fazer o colóquio com você hoje, porque você que eu sempre brinco aqui, você que tem que ganhar, eu digo que você tem que ganhar insalubridade. Eu tenho que ganhar insalubridade por acompanhar a sessão da Câmara toda segunda-feira, né? E ontem você se deparou com uma situação lá, desse desmaio dos dois vereadores, que eu acompanho as sessões da Câmara, eu acompanhei as sessões da Câmara durante um bom período, né, da minha carreira, mas não assim de maneira tão direta quanto você, né? E daí que eu não lembro, hoje aqui falava, não lembrava de uma situação como essa. Dois vereadores desmaiaram, eu já vi cenas assim estranhas na Câmara Municipal, mas dois vereadores desmaiarem é um fato absolutamente inédito, não, Nani? Olha, Ivan, já faz um tempinho que acompanho a Câmara Municipal de Limeira e vou te falar, hein? Eu nunca tinha visto algo parecido. Acho que não vai acontecer novamente da forma que foi. Ivan... Você estava lá quando houve aquele episódio com o... Você estava, né? Quando houve episódio com o Tigrão, que ele foi chorar no banheiro? Não estava, Ivan. Eu já estava em Piracicaba. Acompanhei de longe, né, esse episódio, mas não estava lá em loco. Eu vi até que você fez um comparativo, né, na Voz do Povo, falando sobre essas situações... o comparativo... Como que a gente chama? Situações sine qua non? O comparativo com o caso desses dois casos, eu acho, né, que nunca houve um caso desse, dois vereadores desmaiarem em plena sessão. Comparativo com o Tigrão foi no sentido de que se botou uma pressão muito grande sobre o Tigrão naquele dia, né? Tinha um assessor lá do Ronei, que foi lá no plenário, na frente do Tigrão, botou o dedo na cara dele, dizendo, você tem que votar assim, assado e tal, e coisa e lousa, né? E aí dizem que depois saiu dali, o Tigrão foi pro banheiro e chorou copiosamente. Quer dizer, botaram uma pressão em cima do cara e o cara, às vezes, fragilizado emocionalmente, novato da política, né? Não teve estrutura emocional para suportar aquela pressão, né? E acabou chorando, né? Desabando em lágrimas, né? Agora, ontem, não sei se foi exatamente isso, não foi exatamente a mesma coisa, né? Mas que houve uma pressão sobre os vereadores lá, houve, né? Ivan, houve sim. Na verdade, acho que são várias situações que nós temos que reportar aqui. Você também comentou muito bem o que aconteceu na sessão. Ontem nós já postamos no Facebook, enfim. Na verdade, foi uma sessão muito tensa por conta da votação de um veto. Foi a primeira vez que a Câmara vota, né, um veto dessa natureza, um projeto da vereadora Lubogo, que teve muita repercussão, o projeto dela, a lei foi aprovada e foi para o prefeito vetou, que acabava com a taxa de religação de água. A gente debateu exaustivamente o assunto e ontem um representante da BRK usou a tribuna. E ali, esse representante foi categórico, da mesma forma como a BRK também já tinha se manifestado, mas por nota. Nenhum representante da BRK tinha falado ainda sobre isso. A BRK se manifestou por nota na semana passada e esse representante foi categórico, dizendo, meus amigos, com outras palavras, obviamente, se o projeto, né, se essa lei passar a valer, ou seja, se vocês não vetarem a lei, a BRK vai pedir aumento de tarifa para toda a população.
Quer dizer, foi uma pressão da concessionária em relação aos vereadores. E teve também toda a pressão da parte política do próprio prefeito para que ele não sofresse essa derrota em plenário. O fato é que o veto passou, ou seja, por 11-9, a lei da LU, então, a lei foi derrubada, agora foi arquivada, e teve todo esse contexto. Não foi uma das sessões mais tumultuadas, viu, Ivan? Eu achei que o público seria maior. Sim. Tinha uma meia dúzia lá de... Tinha o pessoal se manifestando lá, né? Teve um momento, inclusive, que o presidente da Câmara teve que interromper a sessão. Teve. Teve não, né? Ele interrompeu a sessão porque alguém se exaltou lá quando a Érica Tanque estava manifestando o seu voto. Isso, né? Teve um cidadão que apontou o dedo ali e tal. Alguém se exaltou lá, porque ela foi a primeira a votar, a rever o voto. Ela foi lá e falou, olha, estou mudando a primeira minha posição. rever o voto, né? Dizer que ia votar contrariamente à maneira como havia votado anteriormente. Ela foi a primeira a dizer isso. Aí alguém se exaltou lá no plenário. Deu começou a gritar com ela, né? Deu para ouvir alguém se exaltando lá. E o presidente da Câmara logo encerrou a sessão para dar aquela abafada, né? Ivan, só que já teve sessões muito mais tensas. A sessão do Escola Sem Partido, quando o Sem Casa foi até lá, quando os servidores foram até lá. Então, assim, era uma sessão, tinha ali uma meia dúzia de pessoas gritando, era algo muito simbólico, uma decisão muito difícil para os vereadores, mas não foi as sessões mais tensas que esses vereadores já passaram. Sim. Teve sessão muito, mas, assim, muito pior. Enfim, o fato é que o veto, então, foi mantido, a sessão continuou. De repente, como você bem citou, Marcelo Rossi estava discursando no projeto dele. O Marcelo Rossi votou como na primeira O Marcelo Rossi foi embora, Ivan. Ele e a Carolina Pontes foram embora mais cedo. É verdade, tucanaram, né? O projeto da Lubogo foi aprovado em março. Por todos os vereadores em plenário, com exceção de Carolina Pontes. 2 vereadores tucanaram. A Carol já é tucana. A Carol já é do PSDB. Daí para subir no muro é rapidinho. A Carol tinha que dar aulas numa faculdade à noite. Ela é professora da área do direito. Foi embora mais cedo. Chegou até a justificar. E o Marcelo Rossi estava de plantão. Ele foi até a sessão com roupa branca, roupa de médico. A sessão se estendeu. Ambos foram embora e não votaram. Então ficou tudo por isso mesmo. Sim. Ontem, ambos se posicionaram, votaram junto com o prefeito contra o projeto da LU. Bom, a sessão foi seguindo. E aí, Ivan... O doutor Marcelo Rossi estava de pé discursando sobre um projeto dele, que é um projeto até interessante, que prevê transparência nas sessões públicas. Quando tiver uma licitação na prefeitura, para que seja filmada e mostrada para a população. Quando tiver os pregões, um projeto legal. Sim. Ele estava discursando, ele acabou de discursar, ele foi sentar e tombou. Foi uma cena assim, Ivan, foi um barulho muito grande, porque daí... A sessão da Câmara é gravada, né? E a câmera estava focada nele, enquanto ele discursava. E, de repente, a câmera vira. Porque ele acabou de discursar, daí o Zé tem que dar sequência. Muito bem, tal. E foi nesse segundo. A câmera virou para a mesa diretora. No que a câmera virou para a mesa diretora... Ele cai. Você escuta o barulho. E aí, Ivan... E a correria, aí você vê a correria. A Érica levantando, o Zé levantando. Na hora que aconteceu, as pessoas que estavam em plenário falaram, nossa, ele caiu da cadeira, né? As pessoas pensaram, a cadeira tombou. Só que aí ele começou a ter a convulsão. Eu tava ali, né, acompanhando, a sessão foi paralisada, todos os vereadores foram para o plenário, eu também fui ali, fiquei muito perto. Ivan... Desejo força ao doutor Marcelo Rossi, porque foi realmente, assim, uma cena muito triste. Eu digo isso porque eu nunca tinha visto uma pessoa convulsionar. É algo, assim, bem chocante. Ele ficou, né, tendo os espasmos ali. Imediatamente, então, o Rafael Camargo e a doutora Mayra, que são médicos, já começaram os primeiros socorros, porque tem todo um procedimento, né, Ivan, da pessoa não enrolar a língua. Isso. Quem é da área sabe como fazer. Né? É algo, assim, muito tenso. Mas aí, acho que até pelo fato dele ser médico, acho que ele também já teve um autocontrole ali, ele foi voltando, sentou. O Toninho Franco estava no plenário vendo essa cena. De repente, o Toninho sumiu. Mas até aí, toda a atenção focada no Marcelo Rossi. Ele foi levantando, ele falou, preciso tomar um ar, e foi para a parte de fora da Câmara. Bem na parte de trás, né, tem uma portinha assim, que você dá acesso ao estacionamento, e ele ficou sentado ali.
De repente, eu já vi Cleiton Silva, o Rafael Camargo. Gente, outro vereador desmaiou, o Toninho Franco está desmaiado na sala de reuniões. E também teve uma convulsão. O do Marcelo Rossi, você Tem via... convulsão também? Tem, isso já foi confirmado pelos exames. Os dois tiveram convulsões. O Marcelo Rossi, ele tinha os espasmos. O Toninho não, ele estava no chão, desfalecido e tremia um pouco. O Toninho, ele demorou mais para voltar, Ivan. Tanto é que o SAMU foi chamado, os agentes do SAMU entraram na casa, a doutora Mayra e o Rafael Camargo também ficaram fazendo os primeiros socorros. E aí o Toninho saiu de maca. Ele foi levado ao Hospital Unimed de maca. O Marcelo Rossi foi andando, entrou no carro dos assessores e ambos foram para os hospitais. Fizeram os exames, saíram dos hospitais por volta quase 1h, meia-noite e 30, 1h. E agora a situação de momento, ambos estão bem. Acabei de falar com o Toninho Franco pelo WhatsApp, ele mandou uma mensagem dizendo que ele já está bem. É o seguinte, o Toninho já tem histórico de epilepsia, ele inclusive confirmou, ele já até sabe, ele não pode ver situações de pânico. Ele vê uma situação de pânico, de repente, um acidente, alguém passando mal. Ele disse até agora para mim que nem em velório ele vai, porque por conta da emoção, enfim. Então, ele realmente, a pressão sobe, ele passa mal. Então, o Toninho já tem um histórico disso. Agora, o Marcelo Rossi foi a primeira vez que teve uma convulsão. Então, agora ele vai passar a fazer exames para investigar as causas do que aconteceu, né, Ivan? A gente lamenta aqui pela situação vivida pelos dois vereadores, que é uma situação que ninguém deseja para ninguém, né? Ninguém gostaria de passar, a gente lamenta. E aí a gente fica... Um já tem um histórico, diz que já tem um histórico aí de problemas com relação a esses desmaios, né? O outro... Eu não sei, será que teve a ver com pressão? Será que tem Eu acho que juntou tudo, Ivan. O Marcelo Rossi, para quem não sabe, ele fez uma cirurgia bariátrica. Às vezes a pessoa também não se alimentou bem, né? Pode ser isso também. Já vi casos de pessoas que Rossi... passaram mal porque não se alimentaram Exato. bem, O Marcelo Rossi faz muito plantão. Não sei como é que foi a rotina dele. Pode ser que ele estava cansado, não sei se ele fez plantão no domingo. Então, eu acho que junta tudo. A questão da saúde da pessoa mesmo, né? Não se alimentou, estava nervoso, porque realmente era uma sessão tensa, não foi uma sessão legal, né, Ivan? Os vereadores tinham que tomar uma decisão ali muito complicada, porque, como você bem disse, não era só votar. Muitos tiveram que desvotar, né, o que tinham votado. Sim. Nem existe esse verbo, desvotar. Porque, caramba, Nani... Então, assim, fica chato, pessoas, né? Pega mal. Eu falei aqui, as pessoas acreditam que um vereador... E olha, e tudo isso junto com aquela história da dupla sertaneja. No fim, a história da paródia, ninguém comentou porque os desmaios se sobressaíram a isso, Pois né? Mas tudo isso engatado com a repercussão da dupla sertaneja, não é? Então, veja que a Câmara, da semana passada para cá, viveu um verdadeiro inferno astral. Nossa. Não é? Com certeza, Ivan. E a questão é a seguinte, o cidadão comum, cidadão, eleitor, contribuinte, ele acredita o seguinte, ele acredita, né? Ele acredita, ele entende, ele enxerga a coisa assim. Ele acha, bom, aquele pessoal lá está lá para votar, e quando votar um tema complicado, um tema que exige algum conhecimento, algum entendimento, que exige uma análise mais aprofundada, né? O camarada vota com consciência, vai estudar a matéria, vai procurar, se ele não conhece a matéria, ele vai procurar alguém que seja especialista na matéria. Por exemplo, vou votar uma matéria relativa a questões econômicas, macroeconômicas. Deixa eu procurar um economista, né? E me informar com ele, buscar... Enfim, que o vereador, minimamente, se informe em relação ao que ele está votando e quando for votar, vote com consciência. Com certeza. Não é? Ciente do que está fazendo. Como deve ter sido da primeira vez, quando o projeto foi aprovado. Aí o cara muda, o que votou lá, não, eu votei assim, mas agora eu vou votar tipo assim, mudou porque o prefeito mandou? Então... Pega mal. E, poxa, e para alguém que tem consciência, desvotar, como você falou, né? Desvotar o que eu votei, como é que eu me explico para o eleitorado? Então, só para você ter uma ideia, a única que veio a público... Isso deve pesar na consciência também. Deve. Né? A Érica Tanque usou a justificativa da BRK. Ela falou, olha, estou mudando meu voto
porque a BRK acabou de vir nessa tribuna e falou, olha, vai aumentar para a população inteira. Então, mas, pelo amor de Deus, meu voto. Ninguém sabia disso quando votou lá na frente? Claro que sabia. Nós todos sabíamos. Pois é. Nós todos... Por que nós todos sabíamos? Porque aqui em Limeira tem um episódio... Aliás, não é um só, mas vamos ficar nele. Tem um episódio aqui, num trecho aqui da rodovia Anhanguera, de uma comunidade ali, de um bairro, que as pessoas precisam atravessar a rodovia Anhanguera. E um monte de gente daquele bairro já morreu, atropelado, atravessando a rodovia Anhanguera. Né? No bairro dos Lopes, né? Bairro dos Lopes, isso. Estava me fugindo o nome, bairro dos Lopes. Aí o pessoal do bairro dos Lopes botou uma pressão aqui em cima dos políticos aqui de Limeira e falou, pera um pouquinho, vai morrer todo mundo. Até quando vai morrer todo mundo lá, caramba, precisa construir uma passarela aqui, pô. Né? Aí alguns políticos aí se mobilizaram no sentido de buscar... Foram para a Assembleia Legislativa e tal. Se mobilizaram no sentido de buscar uma passarela, que se construísse uma passarela ali para o povo do bairro dos Lopes. E a empresa concessionária, da rodovia, a Autoban, e nós estamos falando também de uma concessionária aqui em Limeira, a concessionária da rodovia disse assim, nananina não está no contrato. Se não está no contrato, eu não vou construir. Não me pertence. Por que eu não vou construir? Porque alguém vai ter que pagar. A passarela custa tanto. Alguém vai ter que pagar. E eu não vou pagar. Não está no contrato, eu não vou pagar. A concessionária falou, eu não vou pagar. Então sobe o pedágio. Para construir a passarela tem que subir o pedágio. É lógico. É isso. É lógico. Exatamente. E a mesma coisa vale em relação à BRK. Quer dizer, quem votou lá não sabia disso? Claro que sabia. Exato. Agora, Ivan, o vereador, a gente sabe como é que funciona. Não é somente o mérito da informação, do projeto. Tem a questão política, né? Porque às vezes, o projeto, ele vai causar danos ao contrato. Mas o projeto é bom. O projeto tira uma taxa. Então... Alguém lá falou, eu acho que foi o Cleiton. Falou que em Sumaré foi derrubado. Ele falou que não está no contrato. O Cleiton falou um negócio lá, ele disse, olha, não está no contrato. Ora, aí é uma coisa para se ver. Se não está no contrato, então não tem justificativa para desequilíbrio econômico-financeiro. Se não estiver no contrato. Aí muda de figura. A passarela aqui do bairro dos Lopes realmente não está no contrato com a Autoban, porque Limeira não pediu lá atrás, né? Há tantos anos. Ao fazer o contrato, né? Limeira não pediu, então realmente não está, né? Tem uma outra situação aqui com a Intervias, ali no quilômetro 118, que é o Parronque ali, também tem. Ali morreu um monte de gente atropelada também. Foram pedir passarela lá, a mesma coisa falou Intervias, não está no contrato, velho. Não está no contrato, alguém vai ter que pagar e eu não vou pagar, né? E pronto, acabou. Né? Agora, o Cleiton ontem falou um negócio que não está no contrato, a religação. Ora, se não está no contrato, então não cabe pedir desequilíbrio, não cabe alegar desequilíbrio econômico-financeiro. Ora, se não está no contrato, não cabe alegar desequilíbrio econômico-financeiro, o que o prefeito foi fazer lá, botar pressão em cima dos vereadores? Ele fez isso... Quando dá aprovação alegando, aos 47 do segundo tempo, né? Então, alegando desequilíbrio econômico-financeiro. Exatamente. Tem toda a parte aí da prefeitura de não ter dialogado sobre o assunto, né, Ivan? Se não está no contrato, o que é que o senhor prefeito Mário Botion foi fazer lá na Câmara, botar pressão em cima dos vereadores se não está no contrato? O Botion foi para Ares, né? Foi, exatamente. Então, essa aí é uma coisa que precisa levantar. A gente fala de caixa preta do transporte coletivo e a caixa preta do contrato do serviço de concessão de água. Isso não está no contrato? Oh, meu Deus do céu, se não está no contrato, precisamos ver isso aí. Né? Por que o prefeito vai lá dizer que tá no contrato e que vai haver aumento de tarifa, se o Cleiton está dizendo que não está? Se não está no contrato, então esse negócio, essa pressão aí não se justifica de maneira nenhuma. Agora, eu não sei se está no contrato. Isso, mas é mais um indicativo daquilo que eu venho falando aqui há muito tempo. Está no contrato. Acabei de receber a ajuda de um assessor da Câmara, está no contrato. E como é que o Cleiton fala que não está? Está no contrato. E como é que o Cleiton fala que não está? Vai lá na Câmara... Então é isso que eu estou falando. O cara tem que votar com consciência, meu Deus do céu. Ele tem que votar sabendo o que ele está votando.
Inclusive os valores, Ivan, está no contrato. Então... Se está no contrato, pronto, acabou. Agora, Ivan, então voltando para a gente fazer esse gancho, né? Será que os vereadores desmaiaram? No caso, o Marcelo Rossi, que foi o primeiro, por conta de pressões que estava sofrendo? Pode ser que tenha ocorrido. Pode ser uma questão de saúde dele. Olha só, Ivan, só para ajudar na nossa discussão, ela disse que, olha só, a Tayla está passando informação para a gente, a Maria Emília, ela é do Movimento de Apoio ao Paciente com Epilepsia. Grande Maria Emília. Disse que conhece você, gosta muito do seu programa. Um grande abraço, Maria Emília. Está acompanhando e ela está nos passando uma informação. Ela disse que há 100 tipos de epilepsia, mas que 98% dos casos, elas são motivadas por fatores emocionais, como estresse, nervosismo e fortes emoções. Falou uma pessoa que conhece. Ela é ela representa aqui... Movimento de Apoio ao Paciente com Epilepsia. Ela representa em Limeira um movimento de portadores de epilepsia. Exatamente. Então, ela está acompanhando o programa. A gente está falando o que pode ter ocasionado, né? E é realmente isso. Ontem, os dois vereadores médicos, a doutora Mário e o doutor Rafael Camargo, conversei com ambos e a primeira coisa... é estresse. É claro que daí dá para... No caso, o doutor Marcelo Rossi vai ter que fazer a investigação, né? Enfim, o que desencadeou essa convulsão. Mas tem a ver, sim, com o estado emocional. Tem a ver com o estado emocional. O Cleiton também está respondendo aqui, viu, Ivan? O que você disse. Ele falou, olha, é isso mesmo. É uma resolução da Ares PCJ. Então, foi o que eu ouvi ele falando ontem. Eu ouvi ele falando... Ele falou que não está no contrato, que isso é uma resolução da Ares PCJ, mas que não consta do contrato quando assinado lá atrás. Ora, se não consta do contrato, então não cabe alegar desequilíbrio econômico e financeiro. Agora, o Cleiton fala que não está no contrato. E votou com base nisso, não é isso? O voto dele, a manutenção do voto dele ontem foi com base nessa informação, certo? Aí o outro disse que não, está no contrato sim. Afinal de contas, está no contrato ou não está no contrato? Pitombas. Ô, Ivan, e aí tem outra questão. E essas coisas, o cidadão que... É isso que eu fico... O cidadão fica naquele balaio de gato, Eu fico pistola da vida com essas coisas, porque eu falo aqui, na Voz do Povo, quem paga a conta somos nós, pô. Esse negócio não pode ficar só na mão de prefeito, de vereador, de assessor, de secretário. Tem que explicar para a população, pô, porque quem paga a conta, você... cidadão que está nos ouvindo. Somos nós que pagamos a conta. Como é que a gente paga a conta de uma coisa que a gente não sabe, Nani? Ivan, exato. Fala pra mim. E aí eu te pergunto, né? Um projeto desse da Lu estava tramitando há mais de um ano. Passou por todas as comissões da casa, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça, que deu aval. Não, tá tudo certo. Sim, Pode ir para a pauta. Do ponto de vista constitucional, tá certo. Não, mas não é uma discussão jurídica? Vereador pode mexer em contrato em andamento, contrato que é celebrado pelo Executivo? Sim. Não, a questão... A Comissão de Constituição e Justiça vai ver o projeto do ponto de vista constitucional. Do ponto de vista constitucional, tá tudo correto. Muito embora caiba aí uma dúvida, né? Porque, por exemplo, se a matéria relativa à questão financeira... a outorga do prefeito com a concessionária. Se é matéria relativa a um contrato que cabe ao executivo assinar, por que a Câmara não poderia, em tese, a Câmara não poderia fazer alteração num contrato que é assinado entre o executivo e uma empresa, em tese. Mas se a Comissão de Constituição e Justiça diz que constitucionalmente está tudo certo, e te digo mais, a hora que a votação se finalizou, a Lu fez um discurso, a gente vai mostrar depois o discurso da Lu no meio-dia, no Educadora Meio-Dia daqui a pouco, mas olha só, tem uma outra lei da Lu Bogo que vigora desde 2016, que prevê o parcelamento da taxa de religação em até 4 vezes. Quer dizer, também foi mexido no contrato lá atrás, e ninguém falou nada. Então, você vê como tudo tem 2 pesos e 2 medidas na Câmara Municipal? Então, a gente nunca sabe o que pode, o que não pode, o que vale, o que não vale, o que é constitucional, o que não é. A CCJ mesmo, quando a CCJ quer,
fazer valer um projeto, aí o parecer é favorável. Ah, quando não quer... As situações na Câmara são muito peculiares, né, Ivan? Para o povo que está de fora, aí joga tudo nesse balaio mesmo, né? Vereador não trabalha, vereador não faz nada, mas realmente fica difícil, porque se você for analisar o histórico da Câmara, uma hora eles têm uma posição, uma hora eles têm outra, uma hora a Comissão de Justiça opina de um jeito, depois de outro. Então, fica difícil a gente ter um entendimento, né, reto sobre um assunto. Enfim... Fica difícil, você tem toda a razão. Não é? Fica muito difícil. Pois se a Comissão de Constituição e Justiça diz que um vereador pode interferir num contrato entre executivo e uma empresa concessionária, eu já não entendo mais nada. Por exemplo, tem um monte de projeto em andamento desta Câmara, desta legislatura, que já mexe no contrato, no futuro contrato de concessão com o transporte público, para o transporte público. É vereador pedindo para que, tenha mais ônibus, para que os ônibus tenham ali uma tela informando qual é a linha X. Deve ter umas 6 leis que estão lá em andamento que já prevê obrigações do contrato de concessão que nem saiu ainda, né? Se é que vai sair nesse governo, porque nem a licitação ainda se iniciou. Então, e aí, vereador pode fazer isso? O vereador pode colocar obrigações para a prefeitura num contrato de concessão de um serviço público? Eu acho que não. Não, eu também entendo que não. Isso é o chamado vício de iniciativa. O vereador não pode não pode propor matéria relativa a questões tributárias, por exemplo, abrir mão de receita, ou aumentar a receita, não pode. Né? Tem uma lei que está em andamento, Ivan, se eu não me engano, eu não sei como é que está, enfim, mas o Wagner Barbosa apresentou essa lei. Se caso tiver um assalto, por exemplo, dentro de um ônibus, que o motorista consiga apertar um botão, enfim, para informar do lado de fora que o ônibus está sendo assaltado. Eu estou me lembrando agora. É uma lei que foi apresentada, que é para o futuro contrato de concessão do transporte público. E aí? O vereador pode ou não pode? Então, é difícil, né? A Câmara deveria ter uma coerência. Só que como as cadeiras, né, elas vão mudando, né, Ivan? Não são sempre os mesmos vereadores. Então, na verdade, não há essa coerência realmente. Eu estou passando aqui o telefone da Maria Emília para uma amiga ouvinte que quer um contato com ela. Que é como é que é o nome da entidade? Movimento... Deixa eu falar aqui. Peraí. Movimento de apoio ao paciente com epilepsia. Isso. Tem uma pessoa pedindo o telefone da Maria Emília, porque tem alguém na família com epilepsia, e eu estou passando aqui esse telefone, por isso que eu estou aqui meio que num outro exercício. Escuta, eu estou ouvindo... Você viu a chuvona? Eu estou ouvindo um barulho de chuva daqueles assim que eu estava com saudade já, hein, rapaz? A Limeira estava precisando, hein? Nossa, que maravilha. Será que vem o frio agora, Ivan, com isso? Será que vem o frio agora com isso? Porque esse maio está demorando para fazer frio, hein? Tem um amigo ouvinte ou amigo ouvinte aqui. Deixa eu ver quem que está mandando essa mensagem para a gente aqui. O Claudinei. Está dizendo, boa tarde, Ivan. Errou feio hoje a previsão do tempo. Você falou que em Limeira só ia dar uma garoa. Rapaz, erramos completamente, porque a previsão era de que a chuva, essa chuvarada que eu estou ouvindo que está caindo aqui, iria vir amanhã. Porque os meteorologistas estavam dizendo, olha, hoje vai passar uma frente fria pelo litoral que vai provocar algumas chuvas. Aliás, hoje pela manhã, as primeiras horas da manhã, já estava chovendo lá em Bauru, Barretos, já havia chuva. Mas os meteorologistas estavam dizendo assim, vai passar uma frente fria pelo litoral e vai dar uma alterada no tempo hoje e amanhã vai chover pra caramba. Não hoje. Era amanhã que era pra chover. Quarta-feira. E amanhã, quarta-feira, que era pra chover. Eu tô escutando o barulho da chuva, que eu tô impressionado. Tá bem forte, Nossa. Né? Abriram a porta agora do estúdio, deu pra ver na brechinha ali, no lado de fora, chuva bem forte. Que bom, chuva abençoada, abençoada, né, mesmo. Que isso, a gente tava precisando de lavar os telhados aí, essa poeira. Nossa, porque quem tem rinite, eu não sei se você tem rinite, eu tenho... Eu tenho sinusite. Nossa, meu Deus do céu. Ô, Ivan, e para a agricultura também é muito ruim, né? Esse tempo aqui
Para a agricultura, a falta de chuva também é muito ruim. Claro. Na região de Piracicaba, né, essa questão da safra, a safra deste ano, ela já vai ser bem menor em relação à safra de 2017, justamente por conta da estiagem, né? Porque no ano passado, abril choveu muito mais do que choveu o abril deste ano. E em maio é a primeira vez que está chovendo. A gente está... Hoje é dia 14, Ivan? Não, 15. Hoje é dia 15. Hoje é dia 15. Então você imagina, né? Agora só que caiu água. Então, fico alerta aí para as bênçãos desta chuva. Muito bem. O Câmara Municipal, então depois vocês vão falar com a Lubogo, não é isso? Na verdade, a gente... Se a gente conseguir saber aí essa história, afinal de contas, tá no contrato ou não tá no contrato, essa bodega? Não, Ivan, a BRK e o prefeito Mário Botion afirmam que está no contrato. Eu recebi aqui, ó, eu vou até te mandar, eu tô com um assessor, me está acompanhando o programa e mandou pra gente, ó, o termo de aditamento, que foi firmado com a empresa, olha só, na página 3, tá aqui dizendo todos os serviços que são prestados pela concessionária e também a tabela. Então, conserto de cavalete, substituição de hidrômetro, conserto de ligação de água, blá, blá, blá. Todas essas coisas são feitas sem que a gente saiba, sem que a população saiba. Quer dizer, no final nós só pagamos a conta. Eles se acertam, senta lá o prefeito com o dono da empresa, olha, prefeito, precisamos fazer assim, precisamos fazer assado, porque não sei o que, não sei o que. O prefeito, então tá bom, meu filho, daqui que eu assina, e pronto, como fez o Silvio lá quando prorrogou esse contrato, e a gente paga a conta. Ó, tá aqui, ó, religação de água no cavalete, tem até o valor, R$ 107,45. Religação de água na ligação, eu não entendo muito qual a diferença de ligar no cavalete, ligar na ligação, é uma questão técnica, mas tem uma diferença, é lá dentro, é lá dentro. Lá dentro da casa. Exatamente. Então, tem um outro valor, olha só, essa religação de água... Se tiver que abrir um buraco, é mais caro. É 169. Então. Vistoria domiciliar, R$ 51,00. Supressão da ligação de água, R$ 228,23. Então, quer dizer, tá aqui, tem uma tabela. É o termo de aditamento ao contrato de concessão do saneamento básico e fornecimento de água aqui de Limeira. Ou seja, mais uma lambança aqui na cidade de Limeira. Bom, o fato é que o projeto da vereadora Lubogo, então, foi arquivado, né? E é isso, não tem mais o que fazer. Vamos esperar o próximo capítulo. Para o próximo ano, para a próxima lei que vai gerar polêmica. Espero que não ocorra um desmaio. Que ninguém desmaie, por favor, hein? Espero que seja uma sessão assim mais tensa. Ivan, os vereadores ficaram preocupados, sabe? Ficou um negócio assim triste, né? Uma correria ali, uma cena muito violenta mesmo, de você ver uma pessoa no chão. É que nós vamos falando, ninguém deseja isso para ninguém, né? Por mais que haja a atividade política hoje esteja desvalorizada, né? Uma bota desvalorizado nisso. Há um descrédito total. Aliás, o político tá pior que Geni, né? Tá pior que Geni. Tá com a coisa na Geni. Geni e o Zé Pelinho? Tá pior do que aquela música lá do Chico Buarque, né? Da Geni, da música do Chico Buarque. Político. Mas, poxa, numa hora dessa, você, né? Espera um pouquinho, você releva tudo isso. Né? Nós estamos falando de ser humano, né? É uma pessoa, um ser humano que passou mal, né? E causa preocupação em todos nós. A gente não sabe... A não ser que você seja não um ser humano, né? Que seja uma pessoa absolutamente fria, né? Absolutamente fria, absolutamente insensível, né? Que não tem preocupação com o ser humano, com o seu semelhante, né? A não ser que seja uma pessoa assim, mas uma pessoa em sã consciência, uma pessoa normal, claro, vai ficar preocupada quando vê uma pessoa passar mal, vê uma pessoa ter uma crise como essa. Ô, Ivan, né? E a gente não sabe como é que é estar lá, né? Você nunca teve um cargo eletivo, nem eu. Nunca teremos, né, Ivan? Não, mas... Nessa vida... Mas a gente imagina qual seja, né? Então, é realmente uma situação difícil. Dá dor de barriga. Dá. Em muitas votações complicadas, polêmicas, decisivas, você pode ter certeza. O cara pode ser o maior... tranquilo, frio, dá dor de barriga, sim, senhor. Ô, Ivan, sabe uma coisa que dá pra gente apurar também? Porque na hora que aconteceu, o Rafael Camargo falava, nossa, tem que ter primeiros socorros aqui. Eu não sei se a Câmara, se tem um equipamento lá de desfibrilador. Acho que isso talvez deve ter, esse equipamento, né? Que pra reanimar. Mas ali... Esses primeiros socorros que foram feitos pela doutora Mayra e pelo Rafael Camargo, foi ali na mão. Sabe aquela coisa? Sim. Né? Abanando, não deixando enrolar a língua, enfim, acalmando a pessoa. Mas e mais.
Ivan, se você se lembrar, o plenário ele fica no alto. Se Sim. o doutor Marcelo cai do lado errado, É. como que eu vou explicar isso? Podia Ele ter- senta bem, Podia bem ter na uma ponta. lesão mais grave. Ele senta bem assim na Uma ponta. concussão? Então concussão? ele caiu, então ele senta, ele tava sentado de frente, obviamente, para a mesa. Ele caiu do seu lado direito. Uhum. Se ele tomba, né? Se o desmaio ocorre do lado esquerdo, Ivan, seria um tombo danado, porque é um degrau assim. Não é um degrau, aquilo ali é um, sei lá. Parece um palco, na verdade. Né? O plenário ele fica praticamente num palco, tem uma escadinha no meio, onde os vereadores sobem, mas isso também já foi levantada a discussão ontem, né? Falou, esse plenário é perigoso, se alguém cai ali, ia ser não só um desmaio, uma convulsão, mas ele poderia ter quebrado. Cair de cabeça, né? Enfim. Aí a coisa fica pior. Ter acontecido algo Bom, mais menos mal que tá tudo bem, né? Menos mal que tá tudo bem. Agora, ô Nani, ontem eu falava aqui com o Caio, a gente conversava sobre comunicação. certo. Né? A gente falava sobre comunicação pública, inclusive, né? Ele trouxe aí uma campanha, ele comparou uma campanha dessa empresa, a BRK, com uma campanha Da prefeitura. da prefeitura, né? A diferença da preocupação com cada um com a campanha publicitária que desenvolve. Uma campanha pública e uma campanha... Se bem que a campanha publicitária da BRK também tem interesse público, né? Porque ela falava do consumo de água, que precisamos reduzir o consumo de água por conta dessa estiagem que nós estávamos enfrentando aí, né? Por isso que essa chuva é ainda mais abençoada, né? Mas enfim, a gente estava falando sobre comunicação. E dia desses a gente se falou muito do marqueteiro do Temer, o tal de Elcinho Mouco, que é o marqueteiro do Temer. E eu até tive uma discussão com o Caio aqui num dos colóquios, porque teria sido esse marqueteiro, Elcinho Mouco, que teria dito para o Temer vir a São Paulo quando caiu o prédio lá em São Paulo, aquele incêndio que o prédio caiu, aquela Que tragédia. nós fomos lá também, né? Vocês foram lá, aquela tragédia Aí terrível, o Temer né? foi vaiado. Vocês foram na criticado. segunda-feira. No domingo à tarde, o Temer foi lá. E teria sido por sugestão do Elcinho Mouco, o marqueteiro dele. Falou, vai lá, Temer, você quer ser candidato a presidente da República, vai lá dar uma faturada lá, pô, vai faturar política, vai dar uma faturada política lá. E lá foi o Temer. E foi escorraçado de lá. Foi escorraçado. Foi. O povo botou o Temer para correr, né? E aí ficou aquela discussão, quem que sugeriu isso? E aí que você ficou sabendo que o Elcinho Mouco teria sido... Você viu o problema no Temer ir até lá? Eu vi, claro, imagina, o Temer... Nossa, veja aí as pesquisas que saem sobre a condição do Temer. O Temer, Nani, o Temer só é aplaudido em palácio. Só. Ô, Ivan, hoje ele escreveu um Só artigo no na meio- Folha. Em palácios, no meio de bacanas, ele é aplaudido. Ô, presidente lindo, maravilhoso. Nas ruas ele vai ser xingado. Vai. Não, o Temer tá na cara isso. a imagem dele é pior do que não sei o quê, né? Não, Eu não sei nem mas isso não exemplificar tem a como ele menor é mal dúvida. avaliado. Eu não sei como é que esse marqueteiro foi ter uma visão dessa tão nossa. Ô, Ivan, mas o Aí Temer... Agora tem uma outra história do marqueteiro. Uma campanha, por falar em campanha publicitária. Uma campanha agora do governo Michel Temer tentando se promover, né? Uma campanha do Michel Temer veio com o seguinte bordão. O Brasil voltou, 20 anos em 2. Ele fala sobre isso nesse artigo da Folha. O Temer escreveu hoje, a Folha até chamou na capa, era um título assim, Avanços. Alguma coisa assim. É um artigo muito longo na página mais nobre da Folha de São Paulo, né? E olha só, ele fala justamente isso. Artigo totalmente eleitoreiro. Eu falei, gente, eu li esse artigo hoje de manhã e falei, olha, o Temer quer sair candidato. Né? Ele é louco, mas ele O Brasil voltou 20 anos em 2. Esse bordão, esse slogan, né? Está sendo tratado aqui no blog da Andréa Sadi, no G1, como bordão, na verdade, um slogan do governo. O Brasil voltou 20 anos em 2. Ora, qual leitura? O Brasil voltou 20 anos em 2. O Brasil recuou, o Brasil foi para trás. Isso constou dos convites
para um evento lá no Palácio do Planalto, uma cerimônia. O Brasil voltou 20 anos. Tem uma vírgula no meio que separando as duas frases, para bom entendedor, você compreende o que o cara quis dizer. O Brasil voltou. Avançou. O Brasil voltou. 20 anos em 2. Ele voltou a ser o que deveria sempre ter sido. Mas permite uma outra leitura. O Brasil voltou. Voltou 20 anos em 2. Né? Voltou para trás. Nossa, meu Deus do céu. Mas, Ivan, isso não poderia ter acontecido, né? Até. Que pisada na bola, hein? Por um marqueteiro, né? Do presidente da República, não é pouca coisa. Você vê como o marqueteiro, de repente, acaba com a carreira de alguém? Pois é, acho que depois dessa, será que ele vai continuar? Depois da sova que ele tomou lá em São Paulo e agora essa derrapada. Mas, Ivan, nesse artigo que o Temer escreveu à Folha, é só isso. Não, porque em 2 anos eu fiz isso. Ele começa o artigo falando, olha, em 2016, a nossa Petrobras valia perante ao mundo, algo assim, 96 bilhões. E agora ela já está sendo avaliada em 350 bilhões. E fala dos empregos, fala do Bolsa Família. Ivan, fala que enxugou a máquina pública, fala das reformas que ele mandou para o Congresso Nacional. Então, assim... Qual é que é do Temer, né? Ele quer mesmo, né? Sair candidato. Você acha que ele vai pro páreo, Ivan? Você acha que ele vai pro páreo mesmo, sair candidato? Então, ele precisa sair candidato, né? Ele precisa sair candidato, não, ele tem que se eleger, porque senão ele vai pra cadeia. É verdade. Né? Tem que se eleger. Para ter para ter uma segurança. Ele vai sair candidato ao quê? Candidato a presidente, ele não vai se eleger nunca. Né? Ele não vai se reeleger, mas nem que a vaca tussa, não é isso? E agora ele vai sair candidato ao quê? Não sei. Aí um amigo ouvinte aqui diz assim, só para lembrar que a Carol citou o nome do Caio, vocês vão comentar, eu ouvi. Ela citou mesmo, Ivan. Eu ouvi, mas ela citou de uma maneira absolutamente equivocada. Ela disse, olha, eu não ouvi o programa, foi aqui no colóquio que nós tratamos desse assunto ontem. O Caio estava falando aqui no colóquio... Sobre contratos publicitários. De um requerimento pedindo informações sobre contratos publicitários, contratos da Prefeitura com a imprensa de Limeira no governo do Silvio Félix. Não é isso? Ou do Radiche, aliás. Do Radiche. A Constância Félix primeiramente fez um requerimento na semana passada, questionando a distribuição de verbas publicitárias aos órgãos de imprensa pelo governo Mário Botion, discriminando quanto foi pago para cada um. Na sequência, dias depois, a Carolina Pontes protocolou um requerimento, aí fazendo a mesma pergunta, mas relativa ao governo Silvio Félix e Radiche. E foi o que nós comentamos ontem aqui. Aí ela falou, eu não ouvi, mas vieram falar para mim que o Caio ficou bravo lá no programa dele. Ela estranhou, o Caio ficou bravo. Quem falou para a vereadora, não ouviu direito, ou sabe aquela coisa do telégrafo sem fio? Do telefone sem fio? Você fala para um, você fala para outro, você fala para outro. Aquela brincadeira do telefone sem fio. A pessoa começa passando mal, no último a pessoa já morreu. Exatamente. É isso. Quem falou para a vereadora ouviu mal, ou transmitiu mal a informação, ou a vereadora recebeu mal a informação, o Caio não ficou bravo em momento algum. Nós comentamos aqui isso, porque a gente já havia comentado o pedido da Constância. Aí, quando nós estávamos aqui no colóquio ontem, chegou a informação para ele que a Carolina Pontes teria pedido também a mesma coisa, só que relativo ao governo do Paulo Radiche, e nós comentamos isso aqui. Mas em momento algum, no sentido de braveza, de ficar bravo. Muito pelo contrário. O Caio estava super light ontem. Muito pelo contrário. O que nós dissemos aqui, tanto eu quanto o Caio, foi no sentido ótimo. Que maravilha. Que bom que seja assim. Aliás, nós dissemos aqui, devia fazer isso com todos os contratos da Prefeitura. Nós não estamos falando aqui do contrato da Prefeitura com a BRK. Certo. Nós dissemos isso aqui. Devia fazer isso com todos os contratos da Prefeitura. Todos. Para não deixar dúvida, jogar luz, lançar luz sobre todos eles. Para não deixar essa coisa da gente ficar pagando conta daquilo que a gente não sabe o que a gente está pagando. E ela fez realmente essa menção. Ela fez durante o horário do expediente, quando leram o requerimento dela, ela deu não sei qual foi o objetivo dela, se ela quis fazer graça, se ela quis fazer piada, se ela quis ser irônica. Eu não sei qual foi o objetivo dela. Para mim, pelo que eu ouvi, Ela quis dar uma cutucada no Caio. Eu estava ouvindo a sessão da Câmara
né? Porque eu tinha que hoje falar aqui dessa sessão da Câmara. Como Eu estava jornalista, ouvindo. você tem que acompanhar a sessão, Eu né? ouvi ela falando. E ela falou sobre coisa que ela disse... Que não Isso ouvi. que eu estou dizendo. Ela pode ter sido irônica, ela pode ter... o objetivo dela pode ter sido de fazer uma brincadeira, fazer uma ironia, fazer piada. Eu não sei qual foi o objetivo dela. Ela disse, eu não ouvi, mas alguém veio falar para mim e me falaram isso. Bom, se falaram isso, se está falando por ouvir dizer, está falando mal, porque ou ouviu mal ou está falando mal, porque não foi isso que se tratou aqui. Não foi comigo que o Caio conversou. A gravação está no nosso Facebook também, né, Foi Ivan? comigo que ele falou, eu estava junto com ele, nós falamos sobre esse assunto e em momento algum ele ficou bravo, nada disso. Muito pelo contrário, o que a gente quer é que esses contratos todos aí sejam expostos, sejam abertos, colocados para a gente ver de forma transparente, repito, para a gente saber o que a gente está pagando. Eu acho que a resposta desses requerimentos, tanto da Carol quanto da Constância Félix, serão de muita utilidade justamente para os próprios vereadores fazerem seu trabalho de fiscalização, né, Ivan? Porque não adianta só ver o requerimento e não fazer nada com aquilo, né? E eu queria saber, Eu acho que é principalmente, nesses contratos aí, já que a vereadora está tão empolgada, gostaria muito, tanto das vereadoras, né, que são duas vereadoras, nós estamos falando de duas, não só de uma quanto da outra. O pedido de uma quanto o E acho pedido que a da Carol outra. quis dar uma cutucada na Constância Eu também. gostaria muito que essas vereadoras se empenhassem não só em saber de quanto é o contrato da prefeitura com este ou com aquele veículo de comunicação. Muito mais importante, pelo menos na minha visão, é saber se esses contratos são feitos também com pessoas, com PJs, né? Empresas de profissionais da área da comunicação. Por exemplo, um radialista que tenha lá um contrato com a prefeitura. Queria saber que contrato é esse. Que contrato é esse que um radialista teve? Os radialistas que têm contratos, não só veículos de comunicação, radialistas, jornalistas, comunicadores que têm contratos com a prefeitura. Eu gostaria muito que as vereadoras pesquisassem isso também. Seria muito interessante, muito saudável, né? Sem nenhuma ironia, viu? Sem nenhuma ironia, sem nenhuma tentativa de fazer qualquer coisa aqui. Seria muito importante... Ampliar, né, essa investigação. Se quer se fazer uma apuração do que é que está sendo pago na área da comunicação, eu sugeriria a estas vereadoras, tanto uma quanto outra, que procurassem saber também de pessoas, de comunicadores, radialistas, jornalistas, para saber se esses radialistas, esses jornalistas, esses comunicadores têm contratos, eles, com a prefeitura também, não só os veículos de comunicação. Seria contratos muito individuais, né? Você pergunta. Exatamente, individuais. Muito interessante. Interessante, Ivan. Porque é muito comum, eu já tive, hoje eu não tenho mais, mas eu já tive uma empresa minha. Sim. Eu já tive uma empresa minha de comunicação. É normal. E eu emitia nota fiscal Claro. para serviço. Você faz um serviço aqui, você faz um serviço Pode ser particular MEI, ali. pode ser uma Sim. empresa... Fora da empresa que você trabalha, você faz presta um serviço aqui, presta um serviço ali na área Você da tem que comunicação. prestar contas, Você né? tem que dar nota fiscal. Você está recebendo, você tem que dar nota fiscal. Então eu tive. Hoje eu não tenho mais, mas eu já tive a minha empresa. E eu dava nota fiscal do serviço que eu prestava, que eu recebia, eu dava nota fiscal. Eu queria saber, por exemplo, se aqui, hoje eu não tenho mais. Pode procurar a nota minha aí que você não vai achar em lugar nenhum. Nem na área privada, nem na área pública. Muito menos na área pública. Mas vá pesquisar também essas pessoas. Seria interessante, não só ficar nos veículos de comunicação. Porque se isso está ocorrendo, a prefeitura tem que ter a nota ali, né? Tem que ter um empenho ali, foi pra tal pessoa. Porque a gente sabe, né? A gente ouve falar, né, de casos de gente que recebe por fora aí, né? Pois é. A gente ouve falar, né? E quando envolve dinheiro público, não pode pagar por fora, né? Tem que ser tudo por dentro. Aliás, a gente ouve falar, não. Teve gente que falava lá na praça, lá na praça Toledo Barros, falava, eu recebo mesmo. Recebo assim mesmo. funciona. Recebo mesmo, levo mesmo. Eles roubam, por que eu não posso roubar também? Tem gente que falava isso aí. Se justificando, né, Ivan? Justificando ou injustificável, né? Então seria saudável, muito interessante, que as vereadoras, tanto uma quanto outra, além de, se vale aqui uma sugestão, além de pedir as informações dos veículos de comunicação, procurem saber também de eventuais PJs.
Muito bem, Ivan. Fica a dica. Isso é uma hashtag, sabia? Fica a dica. Fica a dica. Um abraço, Nani, um abraço a todos. Ivan. Até amanhã. Vocês já acabaram, não? Acabamos. Nós acabamos de acabar. Olha, o Isso é Caio hora de botou chegar, todo pô. chique hoje. Eu quero me desculpar Isso é com hora- você, isso é com hora o de público. chegar? E que estranho que você fale tão pouco com a Nani e fale tanto comigo. Por que tão pouco? Meio-dia e Que 43, comigo o amigo. colóquio se estende até quase 1h da O tarde. senhor está equivocado. Meio-dia e 43. Quero me justificar para o público, para a audiência, mostrar o crachá aqui do evento do qual eu acabei de participar, a inauguração do campo de provas da Mercedes-Benz em Iracemápolis. É um complexo de pistas, de testes e provas de veículos pesados, caminhões e ônibus, numa obra de 2,4 bilhões de reais. A Mercedes tem 3 campos de provas, como este de Iracemápolis, um na Alemanha, outro nos Estados Unidos e outro aqui no Brasil. É bom para a economia local, é bom para a economia regional. Ao contrário do que algumas pessoas, inclusive, disseram, não é um autódromo, ocupa uma área equivalente a um autódromo, mas não será usado para, pelo menos não agora, para disputas de carros de corrida. Será usado para testes de caminhões e ônibus, veículos pesados, muito embora a fábrica, a planta de Iracemápolis da Mercedes-Benz do Brasil, fabrique carros leves. Como tinha a Varga aqui, Carros né? A e- Varga tinha Acho a até sua que pista. acho até que utilitários ou não, acho que só a linha C180 é fabricada aqui em Iracemápolis, são carros leves. A antiga Varga, que depois virou TRW, ZF, TRW e hoje é só ZF, ainda tem uma pista Tem, né? aqui em Limeira. Ainda tem uma pista. É, a pista da Varga aqui vinha gente de todo o Brasil fazer testes aí com veículos os mais diversos. Era uma pista bastante conceituada. Bom, de todo modo, Ivan, eu peguei a discussão no fim. Quero cumprimentar a Nani, que segue com a Educadora Meio-Dia. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar toda a audiência. mesma E forma. nós nos encontramos amanhã. A gente estava falando do Caio, inclusive, Talvez eu né? venha amanhã e certamente na quinta-feira. Amanhã eu ainda preciso consultar a minha agenda, mas certamente na quinta-feira nós vamos estar aqui fazendo só um briefing. Vocês falaram de quais temas? Falamos Do de vereador desmaios. Marcelo Rossi e do vereador Toninho Franco não pode ver sangue, é isso? É, o Caio, ele mandou uma mensagem para mim hoje de manhã, porque eu mandei uma mensagem também perguntando como ele estava. Aí ele disse que é um problema realmente que ele tem. Ele não vai nem a velórios, justamente porque quando ele sofre fortes emoções, passa mal, desmaia e já Entendi. tem um histórico de epilepsia. Então ele viu o Marcelo Rossi ali, foi uma cena realmente chocante, como eu acabei de dizer. E ele acabou desmaiando na sequência e também teve uma convulsão. Então, os dois sofreram convulsões durante os trabalhos de ontem. Sabem qual é a leitura que eu faço disso? A pressão é tão grande nesses vereadores por parte do governo municipal, por parte do secretário Edson Moreno Gil e, por outro lado, da população, porque o vereador Marcelo Rossi, salvo engano, ele não votou Da primeira vez, né? Ele e a Carolina Pontes foram embora mais cedo. Foram embora mais cedo. Isso. A Carolina Pontes é muito trabalhadeira, né? Tem uma rotina de trabalho muito carregada. Ela e dá aulas, o né? doutor Marcelo Rossi também alegou um compromisso profissional Plantão. para não votar. Tá bem. Mas ele sabia que tinha de dar plantão quando se candidatou a vereador, né? Com Ou não certeza. sabia? Com certeza. Porque ele é, salvo engano, intensivista na Unimed, não é? Ele é Ele médico passa geriatra. noites e madrugadas na Unimed Isso, também. Ele isso. sabia disso, né? Quando se certeza candidatou a sabia. vereador. Se eu não estiver enganado, ele se candidatou a vereador mais de uma vez, não é? Foi eleito agora, foi a segunda candidatura dele. Sim, Da primeira vez ele quase foi eleito e agora ele foi eleito. exato. Bom, de todo modo, a minha leitura é: tamanha é a pressão do poder público, do senhor prefeito, do senhor secretário, a quem foi dado todo o poder, né? A quem foram conferidos todos os poderes pelo prefeito, e ao mesmo tempo da população, Ivan, que vereador não aguenta mesmo. Vereador é ser humano. Vereador abre o bico. Imagine só, o Foi a vereador, primeira vez, viu, Caio, do doutor Marcelo Rossi? o vereador que não queria votar essa questão da taxa de religação da água.
Na primeira sessão, ele deu um jeito de não votar. Ontem, ele votou com o prefeito. É possível que tenha votado contrariado. E, além de ser médico, que é uma profissão estafante por natureza, virar madrugadas no plantão, operar pessoas, o médico tem... Às vezes não se alimentou bem. O médico tem essa possibilidade de salvar vidas, né? Ele ainda é vereador e ainda fez uma cirurgia de redução de estômago recentemente, né? O Marcelo perdeu quase meu peso inteiro, assim, praticamente. Pois é. Mais de quase 50 quilos. É uma cirurgia muito agressiva. Mas se o paciente não colocar na cabeça que ele tem que pensar, porque perder peso é muito difícil, eu sou prova disso. E quanto mais velho você fica, mais difícil fica. Agora, ou você começa a pensar com cabeça de magro e comer pouco, não estou dizendo que esse é o caso do médico. Aí não para em vereador, pé mesmo, né? É porque as pessoas ficam desesperadas pela falta da comida, ou então não comem absolutamente nada e emagrecem numa velocidade espantosa, e aí pode ter sido alguma coisa ou decorrente da cirurgia que fez, que eu não sei se foi balão, se foi bypass, se foi bariátrica, o que ele fez, porque ele deve ter emagrecido uns 40 ou 50 quilos. Com certeza, Né? Caio. Ele emagreceu muito. E eu não sei se você acompanhou no colóquio, Caio, mas a Emília, né, Ivan? Ela é da Associação dos Epiléticos aqui de Limeira. E ela disse que... Ela até passou uma informação falando sobre isso. Olha só, o nome dela é Maria Emília, do Movimento de Apoio ao Paciente com Epilepsia. Ela diz que existem 100 tipos de epilepsia e 98% dos casos são por fatores emocionais. Estresse, nervosismos e fortes emoções. Pois é. Evidentemente que nós temos de dar um enfoque que a coisa deve ter, não é? Um vereador passou mal e o outro passou mal por ver o outro passando mal. Eu imagino que deva haver algum tratamento para o vereador Toninho Franco. Afinal de contas, é pessoa pública. Ele tem os varejões dele, ele tem a vida política dele. Então pode ser que ele se confronte com esse tipo de situação. Tomara que não aconteça, mas pode ser que ele se confronte com esse tipo de situação e aí... como assim? Eu vejo alguém passando mal e eu passo mal também. Né? Ele disse que é isso. Ele não pode ver ninguém Ele não pode ver situações de pânico, principalmente envolvendo pessoas doentes, acidentes. Não posso ver sangue que eu desmaio. Não posso ver uma pessoa desmaiada que eu desmaio também. Não posso ver alguém vomitando que eu vomito também. Tem né? gente que tem esse problema, ué. Tem gente que não pode ver sangue. Ué. Mas o homem público tem de tratar isso. Tem gente que não pode ver sangue. Né? Até porque a sessão é pública, né? Caio, no caso do Toninho, ele demorou mais para voltar à consciência do que o Marcelo Rossi. Marcelo Rossi teve a convulsão, mas aí ele foi retornando. Até que o Marcelo Rossi saiu, ele se levantou, foi caminhando para o lado de fora, foi até o carro caminhando. O Toninho Franco saiu numa maca, levado pelos enfermeiros, né, e médicos do SAMU. Eu não sou médico, mas pela informação, ela é presidente da Associação Limeirense de Movimento de Apoio às Pessoas com Epilepsia. Doenças epiléticas. Movimento de Apoio ao Paciente com Epilepsia. Ao paciente com epilepsia. Maria Emília. Eu não sei classificar se o que aconteceu com o Dr. Marcelo Rossi ontem é um quadro recorrente na vida dele ou se aconteceu pela primeira vez, não é? Eu não sei como nós classificamos. Marcelo Rossi foi a primeira vez. Foi a primeira vez na vida dele que aconteceu. De convulsão. Tanto é que o Marcelo Rossi vai ter que passar por exames para investigar as causas. No caso do Toninho, ele já tinha conhecimento disso. Então, ele desmaiou porque ele não pode ver alguém passando mal. Então, o do Toninho, aparentemente, foi mais tranquilo o diagnóstico, porque ele já tinha esse histórico de epilepsia. Mas no caso do Marcelo Rossi, não, né? Não dá para afirmar que ele tivesse um histórico de epilepsia ou que fosse epilético. Não. Ele teve convulsões ontem. Que a medicina vai avaliar, vai pesquisar e vai avaliar como de costume, não é? Como de praxe. Mas, Ivan, se 98% dos casos, é isso? 98% dos casos. Dos 100 tipos de epilepsia. Tem raiz emocional, Ivan? Eu não tenho a menor dúvida. Que defender o prefeito na Câmara, como fazem o Toninho Franco e o Marcelo Rossi, pressionados pelo Edson Moreno Gil, como são, mas pressionados pela opinião pública, que não está podendo ver o prefeito nem pintado de ouro, a opinião pública, a população que rejeita o prefeito, claro que isso leva a um pico
de estresse, é uma condição emocional, eu não tenho a menor dúvida. Eu também acho. Apesar de não ser médico, eu não tenho a menor dúvida que o que levou o Marcelo Rossi ao quadro de ontem foi um momento de... Ele não vai dizer isso publicamente, naturalmente, ele é da base, ele tem compromisso com o prefeito. É perigoso que vereadores tenham compromisso com o prefeito e, ao mesmo tempo, não tenham com os seus eleitores, com o povo, né? Mas é o que acontece, a base está alinhadíssima com o prefeito. 11 votaram ontem a favor do prefeito e 9 votaram contrariamente, mas eu não tenho a menor dúvida que foi uma crise emocional do vereador. E tem um componente interessante que não foi apenas a votação de um projeto. Eles tinham que, eu até usei esse termo aqui, desvotar, né? Muitos mudar de opinião daquilo que eles tinham defendido lá atrás. O Marcelo Rossi não votou. Rossi. O Marcelo Rossi não votou. Agora, o Toninho votou favorável ao projeto da Lu, né? Então aí ele teve que depois votar pelo veto. Então foi uma sessão realmente muito difícil para os vereadores, né? A gente não entende, na verdade a gente até entende, né, como funciona a cabeça de um vereador como o Toninho Franco, mas os porquês e as razões. Mas não dá para aplaudir esse tipo de comportamento, né? Esse homem mudou de ideia depois que o prefeito disse não, depois que o prefeito fez o discurso pró-BRK ambiental. Toninho Franco mudou de ideia. Curioso. Um homem não pode mudar de ideia? Pode. Eu acho que até deve mudar de ideia em alguns casos. Mas o caso do Marcelo Rossi, para mim, meu companheiro, meu líder, meu considerado... Inoxidável, Helps, Batráquio, já que hoje está chovendo depois de tanto tempo, Ivan Schutzer, Marcelo Rossi não queria votar essa questão. E votou essa questão. Olha, eu não sei o que passava pelo íntimo do Marcelo Rossi. Eu acho que ele estava contrariado. Ele votou contrariado. Ele votou contrariado. Mas não há dúvida de que ele é médico, ele deve passar por situações de muito estresse na atividade dele. Por exemplo, uma pessoa que, de repente, está morrendo na sua frente. Não é? E você está ali com o objetivo. Você pode ser a pessoa que vai... definir se aquela pessoa que está morrendo na sua frente vai sobreviver ou não. Isso é uma situação de um estresse muito grande que um profissional da área médica passa. Mas há situações e situações na vida da gente. Tem gente que é capaz de encarar um leão, mas tem medo de barata. Sim. Não é isso? Há seres humanos que são capazes de, com um pedaço de pau na mão, enfrentar um leão, mas se vê uma barata, sai correndo. Não é isso? A gente não sabe. Eu não sei, no íntimo do vereador, tanto de um quanto do outro. Qual deles? Do Toninho Franco ou do Marcelo Rossi? O Toninho Franco está se explicando, já se explicou, disse que ele tem histórico disso, né? Então o Toninho Franco... Ele até falou que quando tem velório, ele só vai no sepultamento. Pois é, mas você disse que a situação dele foi pior do que a do outro. Quer dizer, tudo isso aparentemente, né, Ivan, ali, na hora que você estava vendo... Eu não tenho a menor dúvida de que a tensão ajudou, contribuiu para os dois fatores, tanto de um quanto de outro. Não tenho a menor dúvida disso, mas a menor dúvida. Ivan, para encerrar, eu não sei se vocês abordaram esse tema, mas ontem nós entrevistamos aqui o vereador Hélder do Táxi. Vazou mais um áudio daquele churrasco. É que com os desmaios a paródia ficou em segundo plano, viu, Caio, ontem. Os áudios da paródia vazaram e vazou também. Já se sabia que ia vazar o do Hélder, né? Mas o Hélder vazou pra gente. Era a bola cantada, né? Como deve vazar nos próximos dias um vídeo do secretário de gabinete, Edson Moreno Gil, que acumula também a pasta da saúde. Segundo informações, pode vazar um vídeo do Edson Moreno Gil intimidando vereadores. É uma informação, cabe confirmá-la, mas é uma informação que já circula e deve vazar nos próximos dias um vídeo do Edson Moreno Gil, o braço direito do Mário Botion, intimidando vereadores na Câmara Municipal de Limeira ou em algum outro ambiente público. Ivan, nós entrevistamos a Nani e eu e a Tayla, o Hélder do Táxi, ontem no programa. O Hélder do Táxi, eu tenho 40 anos. Na minha infância, na sua infância, qual era o desenho animado? Você se lembra, não? Na minha infância, Pica-Pau. 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 Na minha infância, o desenho animado, acho que na infância da Nani é mais nova do que eu, a Nani, mas provavelmente fosse também um dos desenhos animados de Scooby-Doo. Scooby-Doo, com certeza. Scooby-Doo e os seus amigos eram caçadores de fantasmas, de monstros. Você se lembra disso? O Scooby-Doo era um cachorro muito esperto, mas muito medroso. E o Salsicha, que era o dono do Scooby-Doo,
muito esperto e muito medroso. E muito atrapalhado. E muito atrapalhado. A entrevista que nós fizemos ontem, Ivan Schutzer, minha gente, Nani Camargo, minha colega, com o vereador Hélder do Táxi, eu confesso que eu me lembrei do Scooby-Doo e do Salsicha, do desenho animado. Não, evidentemente, pela esperteza, nem porque o vereador possa ser comparado a um cachorro, mas porque eram personagens muito medrosas, Ivan. Medrosas. Sei. Tremiam de medo. E a fala do Hélder do Táxi ontem era uma fala... Eu nunca vi ninguém, na minha história profissional e na minha vida... a ponto de ter um desmaio? A ponto de ter um desmaio. Eu nunca vi ninguém ao longo da minha vida pessoal, nem da minha vida profissional, com tanto medo de alguém como o Hélder do Táxi ontem, com medo do secretário Edson Moreno Gil. O jogo político é bruto, hein? Eu falo. Olha, era um quadro de apavoramento do Hélder do Táxi, vereador eleito pelo voto popular para defender a população, se explicando com o secretário Edson Moreno Gil. Ele, inclusive, disse que numa hora ele fala que ele mesmo ligou, não é, para o secretário. Na outra ele disse que o secretário O Gil foi tirar satisfações? ligou para tirar satisfações do que havia acontecido. Na verdade, ali, né, Caio, Ivan, acho que eu posso falar, né? Ele fala um palavrão, ele diz que o Gil é um, né, pi. O filho daquela coisa. Exatamente. Né? Aí o Caio perguntou a ele se ele achava realmente que o Gil era isso, e se foi ele que falou, e o Hélder teve esse comportamento, né? Tentou correr pelas beiradas, mas deu para ver realmente que ele ficou em pânico, apavorado, né? Que isso fosse levado a público, né, Caio? E como eu disse, Ivan, eu não vejo problema nenhum um vereador achar que um secretário, seja lá quem for, é um PQP. Ele tem direito de achar isso, né? Ele um FDP? Desculpe. FDP? FDP, não é? Ele só não pode ir na tribuna da Câmara e falar esse palavrão. Agora, num churrasco, conversando entre amigos, ele pode falar isso, não pode? Eu classifico um monte de gente O de problema FDP. é o vereador falar isso e em plenário ele não tem esse comportamento. Claro que eu não estou falando isso em referência à mãe do... Não é a mãe. Evidentemente. Não é a mãe do cara. É o cara. Não. Né? O cara é o FDP. Não tem nada a ver com a mãe dele. A gente usa essa expressão nesse sentido, não é isso? A gente não está ofendendo a mãe do cara. Não. A gente quer ofender o cara. Né? O cara é um FDP. É nesse sentido. E se eu falar para alguém, xingar alguém de FDP, qual o problema? Xinguei sim, e daí? Não estou xingando sua mãe, não. Estou xingando você, seu filho de uma boa mãe. Né? Sua mãe não tem nada a ver com isso, com todo o respeito à dona Maria. Mas o senhor, até porque... Caio, porque as mães em questão são desconhecidas, né? E não fazem parte desse odioso jogo político. Caio, mas esse vídeo que você disse que pode vazar do Gil, acredito que tenha. Agora, eu te digo, eu estou lá na Câmara acompanhando. O Gil já foi inúmeras vezes durante a sessão, chamou os vereadores na parte de trás, e questionando. Vocês não podem votar isso. Então, eu não sei se foi o grau da ameaça, mas assim, que o Gil já foi à casa, a mando do prefeito Mário Botion, para impedir votações e, enfim, mandar nos vereadores, isso já aconteceu várias vezes. Defender a administração, defender um determinado projeto dentro da normalidade, respeitando os limites da boa educação, e dos poderes, né? E respeitando a separação dos poderes, a separação que há dos poderes. Agora, intimidá-los, amedrontá-los, porque o Hélder do Táxi, nós podemos até amanhã, ou num outro momento, repetir a fala do Hélder do Táxi no churrasco e repetir a fala dele no Educador a meio-dia. Me lembrou a personagem do desenho animado, porque a personagem do desenho animado tremia de bater joelho com joelho. Lembra dessa cena? De bater joelho com joelho. De bater o maxilar. De trincar os dentes. De trincar os dentes. Quando você está com muito frio, você bate joelho com joelho. Você bate... O Scooby já tem uma voz de medo. Isso se chama tiritar de frio. O Scooby-Doo e o Salsicha, né? No desenho animado. Ou quando você está com muito frio. Ou com muito medo. Ou com muito medo. Tiritando de medo. O Hélder do Táxi ontem, eu, claro, não vi a figura do Hélder do Táxi, mas a impressão que eu tive é que ele batia joelho com joelho. Ontem na sessão ele não comentou, viu, Caio, sobre isso. Não deixa de ser uma forma de espasmo. Não deixa de ser uma forma de espasmo. Não, mas o vereador... Você perde o controle, dos seus nervos. Ivan, o vereador tem que ter respeito pelo povo,
respeito pelos seus colegas, respeito pela instituição, Câmara Municipal, respeito pelo senhor prefeito, respeito pelo senhor secretário. Jamais medo. Em público. Jamais medo. Fora, jamais receio. Entre quatro paredes, xingar um político. Se tiver medo, é algo muito preocupante. Não, né? Não é para ser assim. Como eu disse, o vereador, ele é próprio. O mandato é dele, o gabinete é dele, o assessor é dele. O prefeito não vai tirar os votos que o vereador teve, né? Então é algo que eu fico preocupada se isso ocorrer. Tem um momento aí pro Ivan, talvez não tenha ouvido. Reproduz só o áudio para que a gente possa encerrar aqui. Áudio do churrasco primeiro, por favor. Olha como é que foi muito fácil. Eu falei, gente, não tem áudio nenhum. Não, embora então, o Caio calma. Essa foi a entrevista, né? Calma, vamos esclarecer. É um áudio da entrevista e não depois de nós publicarmos o que ele disse. Então volta para o trecho da entrevista, do início da entrevista, em que ele tenta se justificar. Por favor. E, Caio, sempre lembrando que foi o próprio Helder que nos procurou. Pediu para falar. Né? Ele que nos procurou. Naquela fala que o Caio teve, Helder, põe sua barba de moito que vai rolar seu vídeo. Então isso preocupou muitos grupos que eu participo e essas pessoas, ao invés de colocar no Face, me ligaram. Você vê como é que as pessoas hoje, eu tiro o chapéu para a população. Porque todos aqueles que me ligaram é porque conhecem a conduta do Helder do táxi, conhecem o nosso trabalho, são pessoas idôneas, que ao invés de sair que nem 2 ou 3 pessoas que vai atirando ao público, o que eles fizeram? Me ligaram. Olha como é que foi muito fácil. E eu falei, gente, não tem áudio nenhum. Embora o Caio tenha anunciado, não existe esse áudio. Eu estava na conversa do lado, conversando com minha esposa. Eu não vou dizer a pessoa do executivo que estava ali também, a pessoa do executivo conversando comigo. E tinha outras pessoas conversando, minha filha, minha esposa, outras esposas de vereador. E eu não estava atento com esse áudio que estava sendo gravado do lado. E aí, numa situação vereador, que fechou a voz... Vereador, por gentileza, quem é que estava gravando? Que falam várias pessoas, quem é que estava gravando? O que gravou o áudio foi o Mir. Porque depois eu vi que ele passou na minha frente com o celular, que passou com o celular na minha frente. Então, para entender direito, o Mir gravou uma mensagem que seria enviada para um grupo de WhatsApp. Os senhores não estavam... Os senhores não estavam sendo gravados o tempo todo, monitorados o tempo todo. Foi o ato de gravar uma mensagem para enviar para um grupo de WhatsApp, foi isso? Não, para mim não foi isso. Por quê? Porque eu estava conversando do lado com a pessoa do executivo, outras pessoas, num certo momento estava nem sabendo que estava gravado, e daí a hora que eles estavam ali numa roda cantando, outro aqui do lado, tudo assim, que eu estava conversando com minha esposa, aí eu vi que o Miro passou com o celular gravando. Só que quando ele estava gravando, aquelas 3 palavras que você ouviu de fundo, que a hora que cessou a conversa, aí saiu aquelas 4 palavras que eu disse. Então, e qual aquela palavra que é importante eu explicar aqui, estava no meio, porque a gente estava explicando a situação que está, porque eu estou como político na Câmara Municipal, dentro da minha casa, dentro de todo lugar eu estou como político. Então, o que eu estava explicando no fundo? Estava explicando que o povo está descontente com alguma situação de nós, vereadores, de secretário, e numa dessas palavras que citou um dos secretários, que não dá nem para muito perceber a voz, o povo acha, e aquela palavra saiu uma transmissão do povo na pessoa daquele nome que eu falei para você. É isso que aconteceu. Aí nesse momento que cessou, saiu aquelas 4 palavras. Então aí que ficou pesado o vídeo do Helder, que não existe o vídeo do táxi. Vereador, por favor, só eu vou me posicionar mais uma vez. Eu não sou favorável à divulgação de vídeos, aliás, eu sou totalmente contrário à divulgação de vídeos, textos e áudios gravados, primeiro, sem autorização. Em ambiente privado. Judicial, em ambiente privado, e sou contra o vazamento desses áudios. Nós só vazamos, aspas, colocamos no ar o áudio do Cleiton e do Marco Xavier, vereador e seus colegas, porque eles consentiram com essa divulgação. E nós só fizemos a divulgação deste áudio agora do senhor, porque o senhor também consentiu com a divulgação. Mas eu não vejo propósito nisso, a não ser o propósito da guerra política que se desenha aqui em Limeira, situação versus oposição,
um tentando enfraquecer o outro. O senhor teria dito, a sua fala teria sido: você não mando tomar no 3 pontos, porque você é meu amigo. Agora o Gil, o secretário, é um. O senhor disse isso. Essas palavras que eu estava explicando para você agora, e até antes eu já mandei algum áudio para o Gil me respondeu o áudio e ficou da gente conversar, e eu acredito que o Gil já entendeu. É o que eu estou dizendo para você, a hora que passou gravando, Caio, é isso que eu estou tentando dizer para mim não generalizar. A hora que estava passando, a gente estava falando de outros assuntos, e justo a hora que estava passando, aí eu estava falando para essa pessoa, eu falei assim, olha, a população acha que você não devo mandar tomar naquele lugar ou xingar você. Agora, assim, alguns secretários, por exemplo, aí usou o nome, aí alguns secretários, aí eu quero que, então, eu estava transmitindo a ele aquilo, se você observar lá no começo do áudio, a voz dessa pessoa que está falando aqui, ela está lá no começo do áudio, que você vai acompanhar a conversa lá do começo. Você entendeu? E aí vai. Senão nós vamos ficar aqui até 2 horas da tarde. Você entendeu? Entendi. Mandou o cara tomar naquele lugar? Mandou, pô, mandei, pronto, mandei mesmo. Mandei por causa disso. Por isso que eu mandei você tomar naquele lugar. Você, fulano, eu não mando tomar naquele lugar porque você é meu amigo. Agora, o secretário, esse é um. Então. E daí? Falei, sim, senhor. Não é? Eu acho que tem que ser assim. Porque no caso do Hélder, Ivan, ele não estava numa paródia gravando. Vem cá que eu quero gravar e chamar o secretário de... Ele estava conversando ali e o celular gravando. Todo mundo pegou essa conversa ao fundo. Então, não teria problema nenhum ele falar dele? isso. Ele é homem, como o outro é. Não é medo do homem, né? Não é isso? Não é medo do homem que o secretário não é? Porque ele também é homem igual o cara, não é? Não sei qual é a razão. O medo qual é? O medo é de que isso seja levado lá na sessão, como é que chama lá? Na corregedoria? Comissão de Ética da Câmara. Na Comissão de Ética da Câmara, e aí por uma ação política cassem o seu mandato. Talvez seja esse o medo dele. Né? Medo de perder o mandato. Mas, gente, não dá cassação você ter uma opinião sobre um secretário. Anne, dá qualquer coisa da cassação, qualquer coisa não dá cassação. O Tigrão não foi cassado, ele usou o carro da Câmara para ir num evento político do partido, de partidário, o que é absolutamente proibido, né? E a Câmara não o cassou, porque não quis cassar. Mas se quiser, caça. É um ato político. É fato. Caça por qualquer coisa. É fato. Caça pelo que eles quiserem. Se amanhã quiserem caçar o Mário Botion, caçam. Talvez... Por causa do quê? Por causa do que eles quiserem. O que talvez Por isso que o Mário Botion tem que manter a Câmara sob controle. O que talvez deva preocupar o Hélder do táxi, além do fato de que a relação não muito republicana, poder legislativo e executivo, vereadores e prefeito, que é o que nós temos assistido aqui em Limeira, garantir algumas benesses ao vereador, algumas vantagens, é melhor estar na base do que na oposição para atender o eleitorado, é o seguinte, Ivan, se tentarem caçar Marco Xavier e Cleiton Silva por vazamento de um áudio infeliz, podem também querer caçar, pela mesma razão, tem de ser levado a plenário o Hélder do táxi, pelo vazamento de um áudio infeliz. Né? Sim. Vai tudo no embrulho, um pacote só. Vai tudo num pacote só. Então, a preocupação dele, que reflete a preocupação da base, opa, pera lá. Se nós formos mexer com Marquinho Xavier e com Cleiton Silva, que são da oposição, nós vamos ter que mexer também com o Hélder, taxista, que é da situação. Pelas mesmas razões. E se quiserem, caçam. Durma-se com um barulho desse. Ivan, até amanhã. A Nani segue aqui com o meio-dia. Um abraço a Nani, a você, Caio. Um abraço a todos. Até amanhã.